Oi, hoje eu quero falar sobre qual é o propósito da igreja. Mas antes disso, é necessário definir igreja. Igreja vem da palavra grega ekklesia, que significa uma assembleia ou os que foram chamados. Então, a igreja é o corpo de Cristo, como está escrito em Efésios, capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 23, em que diz: "E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo." Então, o corpo de Cristo é feito de todos os crentes, desde o tempo de Pentecostes até ao arrebatamento. Só que o corpo de Cristo, ele consiste em dois aspectos. Primeiro, é a igreja universal, que está escrita em 1 Coríntios 12, 13 e 14, que diz: "Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Portanto, também o corpo não é um membro, mas muitos." Então, a igreja, que é o corpo de Cristo, somos todos nós. A Igreja Universal de Deus é composta por todos os que já receberam a salvação através da fé em Cristo Jesus. Mas tem também o segundo aspecto do corpo de Cristo, que é a igreja local, descrita em Gálatas 1, 1 ao 2, em que Paulo, apóstolo, e mais à frente está escrito: "E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia." Então aqui nós podemos ver que na província da Galácia havia muitas igrejas, o que chamamos de igreja local. Então, voltando para o tema central deste devocional, qual é o propósito da igreja? Para isso, é necessário ler Atos 2, 42, em que diz: "E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações." Então aqui nós podemos tirar alguns propósitos da igreja. E aqui eu quero mesclar tanto na igreja universal quanto a igreja local. O primeiro propósito, então, é o ensino da doutrina bíblica. Segundo propósito, providenciar um espaço de adoração. Terceiro propósito, participar da ceia do Senhor. E o quarto propósito é estimular a oração. Então, a igreja deve ensinar a doutrina para que possamos ter os alicerces necessários da nossa fé em Cristo Jesus, como está escrito em Efésios 4:14, que nos diz: "Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente." E também a igreja, então, deve ser um lugar de comunhão, como está escrito em Romanos 12, 10. Também deve instruir uns aos outros, Romanos 15, 14. Também deve ser benignos e misericordiosos uns com os outros, Efésios 4, 32. Também deve-se encorajar uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5, 11. E, acima de tudo, deve amar uns aos outros, 1 João 3, 11. Uma outra tarefa da igreja é justamente realizar o ID, ou seja, uma igreja missionária, como está escrito em Marcos 16, 15, que diz: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura." Portanto, a igreja deve ser, entre aspas, cristã, ou seja, como Cristo e seguidora de Cristo. Amém.